Bom, então, atendendo aí ao pedido, né, vamos fazer a parte do cálculo estequiométrico envolvendo volume. Então, vamos lá, pessoal. Determine a massa... importante falar, eu estou pegando um exemplo do próprio livro Koch, mais especificamente, livro 12, página 201. Então, quem quiser acompanhando aí pelo livro, fique à vontade, acho até interessante. Então, eu dei uma reação N2 mais H2, formei NH3. Determine a massa de NH3, então ele quer saber a massa de NH3. Quando se usa 134,4 litros de N2. Então, ele está trabalhando com 134,4 litros de N2 na CNTP. Essa informação na CNTP, ela é importantíssima, porque como vocês já devem ter estudado, a gente tem que, quando o assunto é volume, a gente tem dois caminhos. Um caminho é se estivermos na CNTP e um outro caminho diferente é quando estamos fora da CNTP. Então, se eu estou lendo um problema que envolve volume, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual caminho eu vou seguir? Se eu estou na CNTP, eu vou seguir um caminho. Se eu estou fora da CNTP, eu sigo o outro. Então, aqui ele me disse que eu estou na CNTP. Maravilha! Então, é por um caminho que eu sigo. Qual é o caminho que eu sigo? Se eu estou na CNTP, eu sei que 1 mol, a gente volta lá para aquela equação fundamental, a relação fundamental. 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, que vai pesar a massa molecular e, estando na CNTP, ocupa, agora a gente acrescenta esse dado aí na relação fundamental, se eu estiver na CNTP, 1 mol ocupa 22,4 litros. Isso só é possível porque está na CNTP. Então, na CNTP, eu volto na relação fundamental e acrescento o dado volume. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas juntas, pesa a massa molecular e, estando na CNTP, ocupa qual espaço, qual volume? 22,4 litros. Então, a questão quer saber qual vai ser a massa de NH3 formada quando eu tiver 134,4 litros de N2. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é a primeira coisa? Primeira coisa é fazer o balanceamento. Então, N2, 2 para cá, por enquanto só tem 1, então eu vou botar um 2 aqui. H, né? 2 e 2. H2, 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai ter que ser 3 vezes 2, 6. Primeira coisa, fazer o balanceamento. Segundo, quais são as substâncias envolvidas? Descobrir N2 com NH3. Então, a gente parte sempre do quê? Do número de mols, é sempre o nosso ponto de partida. 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. Só que o problema não tem nada a ver com mol, ele está com massa e volume. Então, qual é a primeira coisa? E ele justamente ainda quer saber a massa. Então, qual é a coisa mais interessante a se fazer agora? Converter de mol para massa. Então, vamos converter de mol para massa. 1 mol de N2 tem quanto de massa? A gente vai converter de mol para massa. A massa do nitrogênio é 14. Então, N2 vai ser 14 vezes 2. 14 vezes 2, 28 gramas. Então, 1 mol de N2 tem 28 gramas de N2. Estão para 2 mols de NH3. Qual é a massa do NH3? 14 vezes 1, que dá 14, e 1 vezes 3, que dá 3. 14 mais 3, 17. Só que eu não estou convertendo um mol, eu estou convertendo 2 mols. Então, vai ser 2 vezes 17, 17 vezes 2, que vai dar 34 gramas de NH3. Então, o que eu fiz? Minha ponto de partida é o mol, mas eu converto para massa porque o problema não tem nada de mol. Então, 28 gramas estão para 34 gramas. Eu quero saber qual
qual vai ser a massa de NH3 gerada quando eu tiver 134,4 litros de N2. Tá tudo em grama, inclusive o resultado. Eu não posso vir aqui e colocar um dado em litros. Então, o que eu vou fazer? Usando a relação fundamental, afinal, estamos na CNTP e podemos utilizá-la, eu sei que a massa molecular está para 22,4 litros. Qual é a massa molecular do N2? Nós já achamos 28 gramas de N2 ocupam 22,4 litros. Quando eu tiver 134,4 litros, qual massa eu tenho de N2? Então, vai ser 28 vezes 134,4 é igual a 22,4 vezes x. Então, 28 vezes 134,4 dividido por 22,4. Resposta final, 168 o quê? Gramas. Então, agora eu posso pegar este dado que estava em volume, eu converti ele para massa e agora eu uso aqui 168 gramas de N2 vão gerar quantos gramas de NH3? Então, o meu problema, o ponto de partida foi o mols. Não adianta continuar em mols, convertir para massa, porque o problema envolve massa e litros, volumes. 28 gramas estão para 34, eu quero saber qual é a massa de NH3 gerada quando eu tenho 134,4 litros. Não adianta eu pegar tudo em grama e colocar aqui uma unidade em litros, um número em litros. O que eu fiz? Se eu estou na CNTP, eu sei que a massa molecular ocupa 22,4 litros, é regra. Então, a massa molecular do N2, que é 28, ocupa 22,4 litros. Quando eu tenho 134,4 litros, qual massa então realmente eu tenho? 168. Então, 168 vezes 34 é igual a 28 vezes x. Então, ó, 168 vezes 34 dá 5.712. Dividido por 28, x é igual a 204 gramas de NH3. Resposta final. Então, eu converti de litros para grama, pois eu sei que eu estou na CNTP e a massa molecular está para 22,4 litros. E aí eu posso fazer qualquer conversão. Ok, pessoal? E assim é um exemplo de problema na CNTP envolvendo o volume.